Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, através do nosso canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com e ao vivo no Facebook. Ainda os nossos horários alternativos, tanto aqui no nosso no canal 14 da Vale TV, quanto no nosso canal no YouTube. Uma bancada reforçada hoje, Karina Moraes. Que bancada de peso. Muito boa noite. Da bancada, boa noite. Tem notícias fresquinhas ou pelo menos refrescantes para nós com esse calor de Novo Hamburgo, Karina? Tenho notícias, mas a notícia principal é que a gente vai entrar numa campanha bem séria agora, em função do mosquito do Aedes aegypti. A população vai ter que se conscientizar. É febre amarela, a gente já não tinha passado essas coisas tudo, né? Não, aqui ainda... Ainda não, né? Não é uma região endêmica, mas a gente podia conversar um pouquinho sobre isso também, da conscientização da população, porque é um sério problema mesmo, estamos em alto risco. Muito bem. Deputado Lucas Redecker, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Grande prazer te ter estreando na nossa bancada na noite de hoje. Na bancada do Estação é a primeira vez, né? Boa noite, Rodrigo, ao Cláudio, Everton, a Karina, os telespectadores. Eu quero primeiro agradecer o convite, poder estar aqui falando com o nosso Vale dos Sinos. E, de fato, é a primeira vez que eu venho no programa e sigo, evidentemente, à disposição em outros dias. Eu sei que nós temos aqui semanalmente vários debates acalorados, né? E eu que gosto de debate acalorado, principalmente quando envolve meu nome, eu estou à disposição para poder estar aqui falando sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e, sem dúvida alguma, sobre a relação do dia a dia do nosso município. Eu vou poder te provocar bastante, é isso? Com certeza, sempre à disposição para falar qualquer assunto. Dois assuntos aqui em aberto para a gente discutir. Primeiro, eu quero saber do dia 24. Isso não me provoca. Nós vamos falar de eleições 2018. Esse também não me provoca, esse aí é light, né? Mas eu primeiro quero apresentar mais um estreante na noite de hoje, um homem que gosta de um gauchão. Everton Cury, muito boa noite. Vamos deixar bem claro o tipo de gauchão que eu gosto. Mas eu também gosto. Não tem problema de assumir isso, Everton. O campeonato gaúcho. O campeonato, mas evidentemente, o campeonato gaúcho de futebol. O Everton sabe da admiração que eu tenho por ele. Essa noite, eu estava te ouvindo na madrugada, né? Aquela voz macia na madrugada, hein, Karina? Lá na Gaúcha, falando da estreia do nosso novo. Mas é pura insônia mesmo, né? Quando eu ouvi de madrugada, tem que ser pura insônia, né? Everton. Mas, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Rodrigo sabe que eu estava te devendo já vários convites, né? Hoje a gente conseguiu encaixar. Meu boa noite à Karina, ao Lucas, ao Cláudio. É um prazer estar nessa mesa aqui. E eu acho que eu suspeitei que eu fosse convidado hoje para me dar explicações sobre o que aconteceu ontem. Tu sabe qual é a minha opinião sobre isso. Nós vamos ter tempo para trabalhar, né? Não, sem dúvida. Vamos ter tempo para trabalhar. Nós estamos preocupados com a Série C. Nós não podemos fazer feio no Gauchão. Mas nós queremos a Série C. Mas não foi legal ontem. Pode ser em quarto lugar. A gente já começou a conversar hoje. Não pode. Eu imaginei que o bicho pegou, tá? Claro. Não. Aquela sistemática que se usava anos atrás, de se chutar balde, de chegar lá no vestiário, ela era amadora porque também do outro lado nós contávamos assim com atletas com uma característica mais amadora. Hoje, no atual estágio do Novo Hamburgo e do futebol como um todo, e com os atletas que compõem o grupo, é diferente o tratamento, né? Mas evidentemente que todos têm que ser chamados à responsabilidade, todos têm que saber o que representa hoje jogar no Novo Hamburgo e tudo que a gente espera deles e tudo que a população e o torcedor imaginam que eles possam trazer para o clube, né? Ontem nós ficamos aquém, mas existem, né, as más jornadas, né? Eu quero crer que nós tenhamos
perdido apenas um round dessa luta, né? Nós temos 11 aí pela frente. E eu sempre digo, derrota só é derrota se nós não aprendermos nada com elas. No momento em que nós tirarmos lições, né, que nós tirarmos algum aprendizado, elas passam a ser lições. Então, que tenha sido uma lição e bom que tenha acontecido na estreia, né? Bom não, bom perder nunca é bom, mas menos mal. Tem tempo para buscar lá. Exatamente. Adiante, né? Cláudio Alves, direto da Coromoda, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Everton, nosso deputado, estava lá representando a Assembleia na Coromoda na segunda-feira, né? E esteve 2 dias prestigiando. Segunda e terça. Karina, cá entre nós, estamos mais uma vez, participando do Estação e trazendo, né, as informações. Cheguei agora às 6 da tarde lá de São Paulo. Hoje tive o imprevisto de pegar uma greve de metrô, né, na hora de vir embora. Então, para se deslocar até o aeroporto foi um pouquinho complicado, mas os aplicativos nessas horas salvam a gente. E a gente pôde se deslocar e chegar a tempo. 6 da tarde eu acabei chegando aí na cidade de Novo Hamburgo e tenho algumas informações. E além da entrevista que eu fiz com o Jefferson Santos, que deve ter sido vinculada hoje, né? Ao longo do dia. Ao longo do dia. A Bruna está dizendo que sim. Que é o nosso diretor-geral, dando sequência, a segunda geração, a terceira já está, na verdade, né, Lucas? Envolvida com a feira. Isso é bonito de ver, né, que a família Santos está enganjada na feira. 45 anos, né, de Coromoda. 45 anos. Até, eu acho que foi meio que um comício, a abertura lá, né, Lucas? Positivo para o seu partido, né? Governo do Estado, governo municipal, o número 45 anos, né, idade, tinha uma relação, mas nada formal, né? Tudo não, em direto, todos os discursos, que foram 5 que tivemos apenas, né? Foi citado essa relação, né? Essa relação, mas são coincidências, né? Positivas para o partido, queira ou não queira, é positiva. Sim. E não podemos deixar, não podemos esconder, né, que o prefeito de São Paulo é 45, o governador de São Paulo é 45. Mas eu acho isso, o que é importante, Cláudio, de tudo isso, eu participo há muitos anos de Coromoda, acho que umas 10 Coromodas já, e todas as aberturas da Coromoda, os governadores de São Paulo estão presentes. E isso demonstra a importância que tem a Coromoda para o estado de São Paulo de sediar, apesar de nós termos ali um percentual gigantesco de calçadistas gaúchos e de outros estados também, e paulistas de Franca, como é o caso. O prefeito de São Paulo também, os outros prefeitos prestigiando. Então, eu vejo que é uma feira de fato prestigiada e que a estrutura política do estado de São Paulo deixa muito claro o tamanho que ela tem, o prestígio e a importância que ela tem para o Brasil e internacionalmente. Como é que estava o ânimo, Cláudio? Como é que estava o ânimo do calçadista, sobretudo do nosso calçadista aqui? Olha, tu mais conversou? Todas as entrevistas que eu realizei foram positivas, né? Inclusive o nosso estande do estado do Rio Grande do Sul, no primeiro dia, em comparação ao mesmo primeiro dia do ano passado, 10% a mais em vendas. Poxa. No primeiro dia. Eu não sei se essa alteração que voltou agora para segunda-feira, né? Certo. Uma das novidades, né, Lucas, esse ano, foi esse retorno, porque a feira já iniciava em segundas alguns anos atrás e tiveram a iniciativa de realizar o início da feira no domingo. Não sei se talvez para beneficiar alguns lojistas do interior do estado, pelo menos era o que eu ouvia nos corredores na época, porque lojistas do interior de São Paulo aproveitavam o domingo que a sua loja estava fechada, né, e iam para a feira para fazer as suas compras. Mas agora retornou e eu acho que foi positivo essa retomada para segunda-feira, indo até hoje. Então, continua. Agora, o crescimento em relação ao ano passado, 10%, não é grande coisa sobre muito pouco que foi ano passado, né, Cláudio? Mas em relação ao que vem sendo 3 anos para cá, né, Rodrigo? Os 3 últimos anos, eu não sei como é que funciona a dinâmica do programa, não quero falar demais, pode cortar a vontade. Mas os 3 últimos anos, o próprio Francisco Santos me disse, nós estávamos indo à abertura da Coromoda, que foram anos muito difíceis. Eu tive a oportunidade de ir na Coromoda, ficar 2 dias, e tem uma outra feira que acontece paralelo, que é Inspira Mais, que é uma feira de componentes de calçado. Quando eu fui na Inspira Mais, eu vi que as 2 feiras estavam com um movimento muito maior do que no ano passado, pelos comentários dos expositores gaúchos, né, visitando os nossos expositores,
e com um perfil de uma perspectiva de que o ano estivesse iniciando melhor no reacendimento da economia. E eu mesmo comentava que o reacendimento da economia foi positivo, mas nós temos um ano eleitoral. E a gente sabe que o Brasil é muito volátil na sua economia, dependendo da política. Portanto, que nós tivemos uma crise política institucional e isso influenciou diretamente na economia. Perfeito. E nós teremos, no decorrer deste ano, principalmente durante as campanhas presidenciais, dependendo como elas vão arrancar, quem arranca na frente, quem cresce, quem diminui nos seus percentuais, afetando direto na Bolsa de Valores no mesmo dia e, consequentemente, na economia de todos os setores e segmentos do Brasil. Claro que uns mais, outros menos. Mas eu acho que o saldo foi positivo em virtude do volume de negociações maiores do que os últimos anos. Ué, você está acompanhando o calçado? Sim, até hoje, inclusive, a gente foi fazer algumas compras nos maiores fabricantes aqui e nós comentávamos a respeito da Coromodel. Eu tenho uma opinião sobre a época, na verdade, a Zero Grau, e eu acho que ela está no local certo e no momento certo, né? Acho que a Coromodel, eu acho que apesar de toda a magnitude dela, ela tem perdido espaço. Sim. Né? E As ela duas de Gramado. Exato, né? as duas de Gramado estão tomaram conta. Estrategicamente. Né? E excelentes. comentando, né, com o pessoal, inclusive os diretores dessa empresa, eles me comentaram que, de fato, o primeiro dia foi bom. Também falaram que tiveram um aumento nas vendas em relação ao ano passado, nessa ordem, próxima dos 10%, mas que não poderiam dizer a mesma coisa de ontem. Viram as coisas, acharam os pavilhões vazios, né? E tanto é que hoje vários já haviam retornado aos seus dos representantes que estavam lá para vender, né? Já haviam sido liberados para retornar aos seus estados de origem. Exatamente, porque o movimento foi um movimento de um dia só, né? Lembrando que tu estava falando da Feira de Gramado, o nosso presidente do mercado, o Fredão, está de aniversário anteontem, né? A gente mandou um abraço aqui no programa. O Fredão acertou em cheio no local, na época grande da feira. empreendedor. As duas. Exato, as duas. Até porque vocês analisem o seguinte, né? Tem uma que ocorre muito próximo da Páscoa, por ali. Então, todos os atrativos que Gramado já tem. Sim. E nessa época, mesmo o pessoal do Nordeste que vai se deslocar um pouco mais, vai pagar uma passagem mais cara, ele já se programa para tirar uma semana de férias em Gramado. Perfeito. E o mesmo acontece a posteriori, em novembro, quando o Natal Luz já está acontecendo. Exato. Então eles também vêm e foi de cabo de esquadra essa, né? Eu acho que eles se colocaram muito bem. E já que a gente tem que criar alguma polêmica também, né, no programa, eu também concordo com o Lucas, né, que essa situação de que epidermicamente a gente sente de fato que qualquer reação em termos políticos mexe com todos os setores do mercado brasileiro em função do tamanho do Estado no Brasil, né? O Estado ocupa uma posição muito grande. Eu acho que o Estado interfere em várias áreas que não fazem o menor sentido. Eu não consigo aceitar um Estado com focos distintos de infraestrutura, saúde, educação e segurança. Toma conta disso aí que o país anda. Que é o básico, né? É o básico, mas não fazem o básico, querem se meter em tudo. Acho que o Estado tem um hotel, então nem pensar isso. Evidentemente que não. Só estou perguntando. Mas evidentemente o Estado tem, o Estado brasileiro mas tem. Mas claro, evidentemente que não, né? Então, o tamanho que o Estado ocupa dentro do país, e evidentemente que isto, nós levando isso diretamente para a questão econômica, ele vai ter um peso muito grande, porque é o maior sócio que qualquer empresa tem. É o que sempre ganha, né? Começa por aí, né? Exatamente, ele não tem inadimplência. Né? Eu vendi, não recebi, o meu imposto é devido. Tá pago, tem que estar pago. Né? Tem que estar pago. Né? Everton, eu costumo dizer que nós tivemos, há muitos anos atrás, um momento em que a iniciativa privada não tinha condições de executar alguns serviços e o Estado, então, passou a função de executar, como minerar, empresas estruturais do Estado. O tempo foi passando e as estruturas corporativas tomaram conta desse serviço. E alguns governos, ou muitos governos, não conseguiram se desfazer dessas estruturas corporativas.
Então nós chegamos num momento em que o Estado tem muitos braços e não dá o retorno devido a ninguém. E aí nós podemos ver que o Estado é efetivo em algumas coisas. Eu costumo dizer o Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos efetividade na Secretaria da Fazenda. Qualquer negociação ou transação que se faz no Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda tem as informações e a Receita Estadual da mesma forma. Modernizada, com estruturas de ponta. Agora, os outros serviços que são devolvidos para o cidadão, como saúde, como educação, como segurança, infraestrutura, eles não têm a mesma efetividade, o mesmo volume de informação e também a mesma tecnologia investida nesses quadros. Eu posso dizer que nós estamos agora... Até porque eles não representam arrecadação para o Estado. Não, evidente. Tudo que ao contrário. Exatamente, é despesa. Tudo que representar arrecadação vai ter o foco do Estado e vai ter o investimento do Estado. Por quê? Porque o apetite arrecadatório de todos, não é só do Rio Grande do Sul, do Estado brasileiro como um todo, é absurdo. Mas esse é o erro. Porque se tu estimular a produção e que o Estado produza e dê retorno para os cofres do Estado, evidentemente que tu vai arrecadar mais. E se tu simplesmente sugar e fazer com que aquela pessoa que esteja produzindo tenha cada vez um percentual maior de contribuição para o Estado, tu vai diminuir o teu potencial e a tua estrutura. E aí eu digo o próprio regime de recuperação fiscal, que o governo não conseguiu votar, que vai se votar possivelmente numa sessão extraordinária. Vocês voltam no final do mês para votar? Dia 29, se eu não me engano. Como é que vai ser conduzido isso? O que tu acha que vai sair dessa votação tão importante? Eu acho que vai passar esse projeto. Eu costumo dizer, este não é o melhor projeto, não é o projeto que nenhum parlamentar gostaria de votar. Né? O que nós temos que avaliar? Por que o Estado do Rio Grande do Sul chegou neste momento? E para que a gente não cometa o mesmo erro. Historicamente, nós tivemos governos de todos os partidos, todos. Do PT, do PMDB, do PSDB, do PP, PDT, bancadas dentro da Assembleia Legislativa de todos os partidos, que deram benefícios para tudo e para todos, para as estruturas corporativas, iam votar na Assembleia Legislativa e não estavam preocupados com o impacto que isso teria no futuro do Estado. Nós chegamos no fundo do poço, o governo Sartori, está há 3 anos e meio debatendo a pauta fiscal e o problema e está encalacrado nisso. O governo só debate isso. Inicialmente, eu acho que tentou se achar que sairia dessa pauta fiscal, não conseguiu. Está até agora debatendo. E nós chegamos num regime de recuperação fiscal que não é, eu volto a dizer, não é o melhor negócio para o Estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos que sair e achar uma luz do fim do túnel. A CE vai nessa, Lucas? Não, é que são coisas diferentes. Nós temos o regime de recuperação fiscal, é uma coisa. Nele está incluído que tem que se ter alguma empresa de estrutura pública para entrar nesta contrapartida. E ali estão a CSRM e Sulgás. Mesmo que não se consiga... Sulgás é a única superavitária dessas. Sim, a Sulgás é. Mesmo que não se... Em partes, eu costumo dizer. Né? Está envelhecendo essa malha. Mesmo que não se consiga a aprovação de necessidade de fazer um plebiscito, o Estado pode aprovar o regime de recuperação, pode fazer o regime e dar um prazo ainda para poder fazer essa negociação. Por que eu digo que a Sulgás, em parte, é superavitária? A Sulgás, ela devolve para os cofres do Estado uma média de 60 milhões de reais por ano. É um dinheiro importante? Extremamente importante. Eu fui secretário dessa pasta e conheço. Agora, tem uma coisa. Nós estamos há 20 anos já com a Sulgás, recebendo 2 milhões de metros cúbicos por mês de gás, por dia, vendendo 2 milhões de metros cúbicos e vendendo para 2 regiões, região metropolitana e região de Caxias do Sul. Ou seja, se nós tivéssemos uma empresa privada no lugar da Sulgás, nós receberíamos muito mais gás e estaríamos distribuindo para o Estado do Rio Grande do Sul inteiro e retornaríamos em imposto muito mais do que 60 milhões. Ou seja, a Sulgás não tem que estar na mão do Estado. O Estado perde com a Sulgás, mesmo que ela seja superavitária. Aí que tu vai para um debate, evidentemente que as estruturas corporativas lá, os sindicatos e tal, não querem vender a Sulgás. A Sulgás é do Estado. Só que o cidadão rio-grandense está perdendo dinheiro de arrecadação de nós termos uma empresa que seja privada e que arrecade muito mais em retorno de ICMS. Evidente. Da Sulgás de dentro. Bruna, tem um forte ontem? Vamos para lá? Puxa para nós aí, faz favor. Que lugar é esse aí, Everton? Eu não estou nem enxergando. Posso chutar? Posso chutar? Diga lá, deputado. Torres. Opa. Mas é uma foto antiga, agora que eu estou vendo. Torres, sim, em 1934. 34? Que beleza, hein? Eu disse que eu trouxe essa foto ontem para
refrescar os nossos telespectadores, né? Já que a gente não pode estar lá em Torres, a gente trouxe Torres mais pertinho de Sim. nós aqui, hein? Se Maomé não vai à montanha, Vamos pra foto de hoje, Bruna? Que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo Tramandaí. e volta é já já. Tramandaí, sim.